Administração direta e indireta. Eu separei mais de 100 questões relacionadas a este assunto e fui vendo em cada questão qual eram os tópicos mais cobrados. Com base nisso, eu organizei tudo de maneira didática para que fique bem fácil de você entender e coloquei tudo nesse assunto, que é o que a gente vai ver agora nessa aula. A gente vai ver toda a teoria. Você vai finalmente entender o que é administração direta e indireta e a gente também vai ver várias questões, beleza? Vem comigo então, eu sou o professor Alan Gestão e você está em mais uma aula comigo. E como sempre, se você já me conhece, eu vou colocar a palavra administração bem aqui no centro. E para o lado esquerdo, eu vou colocar direta. Para o lado direito, eu vou colocar indireta. Mas antes de efetivamente te falar dessa diferença, deixa eu contextualizar uma coisa para você com um tópico introdutório. Então, na nossa introdução, eu preciso te dizer o seguinte: a nossa administração pública, ela é um conjunto de órgãos. No Brasil, na forma como se governa o Brasil, há muitos órgãos. Há também muitas entidades. Professor, qual a diferença entre órgão e entidade? Eu já vou te falar. Há também muitos agentes. O que é um agente, professor? Já vou te falar. E tudo isso aqui, galera, é para poder te entregar uma boa administração, uma administração pública eficiente. Então, veja bem, um órgão, galera, nada mais é, de maneira bem simplória, do que uma repartição, um departamento, eu poderia dizer assim, tá? Uma entidade, galera, já não é apenas um departamento. Uma entidade é uma pessoa jurídica. Ela tem um CNPJ. E um agente, galera, é uma pessoa física que está atuando em nome do Estado. Portanto, veja bem, quando você vai ali, deixa eu pensar aqui num órgão, quando você vai no departamento de polícia fazer um boletim de polícia, quando você vai lá na polícia, a polícia ela não é uma entidade. A polícia ela é um órgão. A polícia não tem CNPJ. A polícia é como se fosse uma repartição pública, é uma repartição pública atuando para o Estado. Agora, quando você vai, por exemplo, no INSS, o INSS ele tem CNPJ. O INSS é uma pessoa jurídica. O INSS, então, não é um órgão. O INSS é uma entidade. Você tem entidades tanto na administração indireta, que a gente vai ver, quanto na administração direta. E a entidade, por ter personalidade jurídica, ela pode ser processada. Já, por exemplo, a polícia não pode ser processada. Se você tiver algum problema com alguma coisa relacionada à polícia, tipo, sei lá, um carro de polícia bateu no teu carro, ou então houve um excesso por parte de um policial, você não processa a polícia, porque a polícia não tem CNPJ. Você processa o Estado. Por quê? Porque a polícia ela é um órgão direto da entidade Estado, do Estado. Beleza? E o que é o agente? O agente é uma pessoa física que está atuando em favor do Estado. Quando você é atendido por alguém, ali, seja no INSS, ou seja na polícia, quando a pessoa chega lá para pegar o teu boletim, essa pessoa ela é um agente do Estado. É uma pessoa física. Beleza? Muito bem. Dito isso, eu só queria que você entendesse o seguinte, volta lá. Esse monte de coisa aqui, ó, órgãos, entidades, agentes, eles precisam estar organizados. Então, o que acontece? Quando eu vou organizar isso aqui, ó, ou eu vou jogar para o lado de cá, ou eu vou jogar para o lado de lá. O que significa? Significa que eu tenho órgãos tanto aqui quanto aqui. Eu tenho entidades tanto aqui quanto aqui. Eu tenho agentes tanto aqui quanto aqui. Essa divisão aqui que eu acabei de te falar em administração direta ou administração indireta, ela foi instituída, ela foi criada no Brasil por uma lei. Aliás, por um decreto-lei, que foi o decreto-lei número 200 de 67.
Professor, eu tenho que estudar esse decreto? Não. Não nessa matéria. Não nesse momento. A gente fala de decreto-lei e a gente traz algumas coisas desse decreto quando a gente está estudando a evolução da administração pública no Brasil, que aí você vai ver que houve um momento em que, para tentar desburocratizar as coisas no país, foi criada a administração indireta. Então foi feita essa divisão. A direta de um lado, que se trata do núcleo estratégico do governo, e a indireta do lado, que se trata de serviços que precisam ser prestados pelo Estado, só que de maneira mais rápida, mais eficiente. Então foi criada a administração indireta. O que você precisa saber aqui é o seguinte: esse decreto instituiu essa divisão no nosso país. Ponto. Nesse momento, saiba disso. Quando a gente estiver numa aula de administração, evolução da administração pública no Brasil, aí a gente fala um pouco mais desse decreto, a gente fala da DASP, a gente fala de reforma da Play do Estado, a gente fala de outras coisas. Nesse momento, apenas entenda, o decreto criou essa divisão entre a administração direta e indireta. Beleza? Agora sim, agora que você entendeu que nós temos órgãos, entidades, agentes, e que esses órgãos, entidades e agentes estão divididos entre direta e indireta, e que isso foi instituído pelo decreto número 200, vamos entender então o que é a administração direta, quais são esses órgãos, entidades, quem é que está lá, e quem é que está do lado da administração indireta. Beleza? Vamos lá, entrando. Mas antes disso, olhem amarela essa questão aí. A administração pública federal é compreendida pela administração direta e indireta, conforme Decreto-Lei número 200. Resposta correta. Professor, queria esse material aí, hein? Nesse material a gente tem 20 questões, a gente tem toda a parte teórica, tem todo o gabarito comentado, tem muita coisa bacana para você ver nesse material, mas esse material está disponível apenas para aqueles que são meus alunos no ADM Academy. Você quer esse material? Baixa eles, entrando aí embaixo do vídeo no YouTube e clicando aí no botão para você se matricular e vir ser meu aluno no ADM Academy. Agora, contudo, todavia, se você já está vendo essa aula no ADM Academy, porque a aula que está no YouTube, essa aula aqui também está no ADM Academy, o material para você baixar está embaixo. Alan, por que eu tenho que adquirir o ADM Academy se essa aula já está gratuitamente no YouTube? Porque você quer o material. E além disso, lá tem aulas que não estão gratuitamente no YouTube, beleza? Tem dicas, tem bônus, tem dica de estudo, tem técnicas de memorização. Lá tem coisa que não está aqui no YouTube gratuitamente. Então, se você quiser, você precisa se tornar o meu aluno, se matricular e se tornar o meu aluno do ADM Academy, beleza? Vamos lá, agora sim, vamos entender essa divisão. Administração direta e administração indireta. Então, você precisa entender o seguinte, que a administração direta, ela é composta pelas seguintes entidades. Deixa eu baixar aqui e colocar as seguintes entidades. A administração direta é composta pela União, que é quem representa o nosso país, certo? A União tem CNPJ? Tem o CNPJ. É uma entidade. É composta também, inclusive, deixa eu colocar aqui do lado, né? Entidades. Beleza? Não só pela União, mas também pelos estados. Sim, estados. Você tem o quê? Você tem o estado do Pará, que é o meu estado maravilhoso, que eu tanto amo. Você tem o estado do Rio de Janeiro, de São Paulo. Estados em sentido estrito. Porque quando eu falo, eu posso falar estados em sentido estrito, que eu estou falando dos estados do Brasil, que você conhece. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, em sentido estrito. Mas eu também posso falar de estado em sentido amplo, tá? Que é o quê? O Brasil é um estado. O seu município é um estado. O DF é um estado. Os Estados Unidos são um estado. Canadá, estado. Então, se eu falar estado em sentido amplo, eu estou abarcando tudo isso aí. Mas quando eu falo estado dentro da administração pública em sentido estrito, eu estou me referindo aos nossos estados que nós conhecemos naturalmente aqui dentro do nosso país. Beleza? União, estados, DF e municípios. Por que são entidades? São entidades da administração direta, porque elas possuem personalidade jurídica. Elas têm o CNPJ. Se tem CNPJ, é entidade. Agora, dentro dessas entidades, existem órgãos. Você quer um exemplo? Dentro da União, eu tenho ministérios. Sim, gente, o Ministério da Economia, o Ministério da Educação. Esses ministérios, eles não têm CNPJ. Eles são órgãos.
Então, ó, órgãos. Vou colocar aqui, ó, órgãos, tá? Tem que colocar bem aqui assim, ó. Tudo que eu colocar aqui são órgãos. Então, eu tenho o quê? Ministérios, eu tenho aqui secretarias, eu também tenho secretarias de Estado. Vamos lá. Secretarias dentro dos estados, eu tenho. Eu tenho secretarias também dentro do Distrito Federal. Por exemplo, no Distrito Federal, eu tenho a Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF, é um órgão. E nos municípios? Também, por exemplo, nos municípios você vai ter lá a prefeitura. A prefeitura é um órgão, tá? A prefeitura, a Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, beleza? Então, tudo isso aqui, ó, gente, ó, tudo isso aqui são órgãos. Órgãos da administração direta, porque estão ligados diretamente a essas entidades, União, Estados, DF e municípios. Então, veja bem, vou aparecer aqui no cantinho da sua tela. Veja bem, tudo isso aqui, galera, ó, é o próprio Estado, na figura da União, dos Estados, do DF ou dos municípios, executando as suas atividades de forma centralizada. Então, eu vou até colocar aqui, ó, um primeiro ponto. Atividades centralizadas. Por que centralizada? Porque está sendo executada de maneira direta pelo próprio Estado, na figura da União, dos Estados, do DF ou dos municípios. Além disso, como eu te falei, dos órgãos. Os órgãos, especificamente, os órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Portanto, eles não têm o quê? Não têm CNPJ. Isso é outra coisa que você precisa gravar. Além disso, os órgãos, eles se submetem à sua devida entidade. Então, os ministérios se submetem à União, à Presidência da República, as secretarias se submetem aos estados, a CLDF se submete ao DF, a prefeitura se submete ao município. O que isso significa? Significa que se eu tenho órgãos se submetendo, eu tenho também, aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, hierarquia e subordinação. Então, dentro da administração direta, eu tenho um caráter forte de hierarquia e de subordinação. Os órgãos se subordinam às suas entidades da administração direta. Só que tem mais uma coisa sobre esses órgãos. Esses órgãos, eles não têm autonomia. Que tipo de autonomia? Eles não têm autonomia financeira. O dinheiro, então, não é dos órgãos. O dinheiro é do Estado, das entidades. Os órgãos não possuem autonomia administrativa, porque quem administra eles é o Estado. Os órgãos não têm autonomia patrimonial. Por quê? Porque, por exemplo, uma cadeira que está aqui dentro de um ministério, ele não pertence ao ministério. Essa cadeira pertence à União. Então, os órgãos, eles não têm patrimônio. Beleza? E por todas essas entidades aqui estarem no núcleo do Estado, o regime jurídico que rege todas as relações que acontecem aqui e em toda a administração direta é o regime jurídico de direito, vou colocar aqui embaixo, direito público. E tá horrível, deixa eu apagar. Pronto, agora ficou melhor. Não ficou tão bonito, mas ficou melhor. Direito público. E para finalizar essa parte aqui de administração direta, todos esses órgãos aqui, aliás, todos os órgãos, eles não são apenas órgãos executivos. Por exemplo, a CLDF é um órgão do Legislativo. Se eu colocar aqui, sei lá, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDFT, né? E territórios, tem outro. Enfim, se eu colocar um órgão da justiça aqui, ele ainda é um órgão. Ele ainda faz parte da administração direta. Então, a administração direta, ela vai abranger os 3 poderes. Beleza? Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Entendeu? Então, veja bem, a administração direta é composta por entidades que estão ligadas direta à administração do país, que é a União, Estado, DF e município. Cada um desses tem seus órgãos. Normalmente, quando eu me refiro à administração direta, eu estou me referindo especificamente a administrar através dos órgãos. Então, o foco é nos órgãos, tá bom? Esses órgãos, eles não têm dinheiro.
o dinheiro do Estado, não tem autonomia financeira. Esses órgãos não se administram e administram o Estado. Esses órgãos não têm patrimônio, o patrimônio do órgão é do Estado. Esses órgãos, eles estão subordinados hierarquicamente à União, Estado, DF e município, administração direta. Então, é um caráter de subordinação, de hierarquia e subordinação. Isso é importante porque a gente vai ver agora que o caráter da administração direta com relação ao Estado é um caráter de vinculação. Beleza? Vamos lá? Então, vamos continuar. Olha esse exercício aí. Com relação à sua estrutura, a administração pública direta atua de forma centralizada, como eu te falei, em suas atividades. E tem como uma característica, então ele está procurando uma característica da administração direta. Vamos lá. Exercer atividades econômicas de qualquer forma. Gente, o Estado não exerce atividade econômica diretamente, a não ser através de empresas públicas, mas isso é indireto. Então, vamos lá. B. Não ser inserida nos níveis estaduais e municipais. Opa, peraí. Eu acabei de te falar que a administração direta ela está nos estados e nos municípios, então tá errado. C. Ter personalidade jurídica de direito público. Professor, essa é a certa? Não. Por quê? Órgãos não têm personalidade jurídica. Ué, professor, mas o senhor falou aqui, ó. O senhor falou que a União tem CNPJ, que os estados têm CNPJ, que o DF tem CNPJ, que os municípios têm CNPJ. Sim, gente, é verdade. Eles são entidades da administração direta e, portanto, eles possuem CNPJ. Mas eu acabei de falar também que quando eu estou falando de administração direta, eu estou com foco nos órgãos. Órgãos. E o órgão não tem CNPJ. O órgão não tem personalidade jurídica. Ok? Ele não tem personalidade jurídica. Então, como aí afirma que ele possui a personalidade jurídica, ele está errado. Olha só que D não ter personalidade jurídica própria. É exatamente isso. Mas veja, embora o órgão não tenha personalidade jurídica, ele é regido pelo direito público. E não confunda caco com macaco. Ter personalidade jurídica é ter CNPJ. É ser uma pessoa jurídica. Os órgãos não são. Mas o direito que rege o que acontece ali é direito público. Então, se essa questão falasse assim, que a administração direta é de regime jurídico de direito público, estaria correto. Mas ele não fala que é regime jurídico. Ele fala que tem personalidade jurídica e não é a verdade. A questão número 3 você faz em casa. E vamos prosseguir. Você também tem a questão 4 e 5 e a questão 6 para fazer em casa. Eu vou responder a questão número 7. É correto que a administração pública é tudo aquilo que se refere à máquina estatal? A administração pública direta abrange, aí ele vai te dar as opções. Os poderes executivo e legislativo? Sim, abrange esses poderes, mas vamos ver as outras. O poder judiciário? Sim. O poder executivo? Sim. Os poderes legislativos? Sim. Só que a mais correta é quando ele fala que abrange os 3 poderes, tá vendo? Executivo, legislativo e judiciário. Portanto, letra E. E agora vamos falar de administração pública indireta. E aqui, galera, eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Eu vou puxar uma setinha e vou te falar o seguinte. Na administração indireta foram criadas várias entidades. Dentre essas entidades, vamos lá. As fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, veja bem, a gente está começando a falar agora de administração indireta. A gente conhece isso aqui, ó, fundações, autarquias, sociedade e empresas públicas. Se você pegar o mnemônico aqui, as primeiras palavras, as primeiras letras, você vai ter o mnemônico fase, que é muito conhecido para você lembrar, né? Para você lembrar quais são as entidades da administração pública indireta. Deixa eu tirar daqui e vou colocar bem aqui, ó, fase, certo? Para você lembrar. Agora você precisa entender o seguinte, por que existe administração indireta? É simples. Quando a gente estudar a evolução da administração pública no Brasil, quando o vídeo já está aí, ou se não tiver, vai estar em algum momento. Quando você estudar isso, galera, você vai ver o seguinte, que quando a gente estava lá de 1930 para trás, existia o Império, a República Velha, a gente tinha
o patrimonialismo, que era assim, não existia distinção entre o que era público e entre o que era privado. O imperador estava acima da lei, mandava o que quiser, existia o poder moderador, aquela coisa toda, beleza? Só que aí, olha só, em 1900, na década de 30, mais especificamente em 1936, foi instaurado aqui no Brasil a burocracia. E aí, o que aconteceu? Veio regras rígidas, conceitos como meritocracia, profissionalismo, foi instaurado concurso público, né? Antes, quem entrava na administração pública era quem o imperador ou quem da elite colocava a pessoa lá, por indicação. Agora não. Agora é preciso fazer concurso para você entrar. Então, veio a burocracia, só que essa burocracia se mostrou muito rígida, muito lenta, muito morosa. E aí a galera falou assim, a gente precisa começar a deixar isso mais rápido. Então, tudo isso que eu estou falando para você, a gente estuda em evolução da administração pública no Brasil. Eu só estou contextualizando para você entender. E aí, quando chegou em 1967, foi instaurado esse decreto, que a gente chama esse decreto como primeiro momento da administração gerencial no país, tá? Só a nível de conhecimento, como eu falei, na aula específica de evolução a gente fala sobre isso, mas nesse decreto foi instaurada então essa divisão de administração direta e indireta, e a administração indireta surgiu porque no núcleo do governo, ou seja, na administração direta, que é o que a gente acabou de ver, as regras eram muito engessadas. Para você fazer uma coisa demorava muito. E eles precisavam de uma administração que fosse mais rápida, que não tivesse toda essa centralização que tinha na administração direta. Ou seja, eles precisavam criar uma administração descentralizada. E aí, para isso, eles criaram esses 4 tipos de entidades que eu acabei de falar aí. Beleza? As entidades, as fundações públicas, as autarquias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. E o que você precisa entender agora? Você precisa entender qual é o regime jurídico dessas entidades, se elas são criadas ou autorizadas por lei, que tipo de autonomia elas têm, como elas se vinculam à administração direta e outras coisas. Então agora vamos entender o que é a administração indireta, que é essas entidades criadas para o trabalho ser mais rápido, se eu posso assim dizer de maneira bem chula, bem simples para você entender, tá bom? Vamos lá. Então veja bem, aqui na administração indireta, eu já vou colocar aqui, ó, para cima. A primeira coisa que você vai entender é que elas têm personalidade jurídica, diferente dos órgãos que não possuem. Por quê? Porque aqui elas não são órgãos, elas são entidades e, portanto, têm CNPJ. Você vai ver que ou elas são criadas ou elas são autorizadas por lei. Ou é criada ou é autorizada. A gente vai já falar sobre isso. Mas o principal aqui que você precisa entender é que elas praticam atividades de forma descentralizada. Então imagina o seguinte, imagina que o Estado ele precisa prestar um serviço. Ele pode prestar esse serviço diretamente dentro dos seus órgãos. Dentro da União, dentro do DF, dos estados e municípios, tem órgãos. E o Estado pode prestar esse serviço direto pelos seus órgãos. Você vai numa repartição de polícia e você faz um boletim de ocorrência. Quem presta aquele serviço para você é o próprio órgão de polícia. E como o órgão não tem personalidade jurídica, quem está prestando aquele serviço é o Estado por aquele órgão, certo? Só que tem serviços que o Estado não presta diretamente, como nesse caso. Tem serviço que ele prefere o quê? Descentralizar. Ele prefere passar esse serviço que está na administração direta dele para a administração indireta, para essas entidades que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo de fundação pública, é uma entidade, autarquia é uma entidade, sociedade de economia mista é uma entidade, empresa pública é uma entidade. E essas entidades, diferente dos órgãos, elas não estão sobre um caráter de subordinação. Elas não estão sob uma hierarquia da administração direta. Lembra, quando eu falei de administração, dos órgãos da administração direta, os órgãos se subordinam ao Estado, certo? Os órgãos se subordinam ao Estado. As entidades do Estado, da administração direta do Estado. Mas a administração indireta e as suas entidades, elas possuem um caráter de vinculação. O que significa que essas administrações aqui, que essas entidades, perdão, elas estão vinculadas à administração direta, vinculadas ao Estado. É o que a gente chama de caráter de vinculação.
É vinculação e não subordinação. Por quê? Porque o Estado não manda diretamente nelas como manda nos seus órgãos. Mas o Estado exerce uma coisa chamada controle de finalidade ou controle finalístico. Quer dizer, a autarquia está fazendo um bagulho lá e o Estado está controlando o que está dando de resultado. As empresas públicas estão fazendo lá suas atividades e o Estado está controlando a finalidade, olhando se elas realmente estão fazendo o que deveriam fazer. Falando assim de maneira bem simples para você entender. E é claro que cada uma desse tipo de entidade da administração direta, fundação pública, autarquia, secretaria de economia mista e tal, elas possuem suas próprias características, e isso costuma cair muito. Mas antes de eu te explicar as características delas, deixa eu te explicar uma coisa que costuma ser muito cobrada. Aliás, espera aí, deixa eu só acrescentar mais uma coisa aqui, ó. A administração indireta, galera, diferente dos órgãos não possuem autonomia financeira, nem administrativa, nem patrimonial. Já a administração indireta, aí vou colocar aqui embaixo, ó, elas possuem autonomia desses 3 tipos. Autonomia financeira, elas têm seu próprio dinheiro, não recebem dinheiro do Estado, em regra, tá? Em regra, não recebem dinheiro do Estado. A sua autonomia administrativa, elas mesmas se administram, diferente dos órgãos que são administrados pelo Estado, e possuem a autonomia patrimonial. Elas mesmas possuem seu patrimônio. Significa que se você chegar numa autarquia e você sentar numa cadeira lá do INSS, que é uma autarquia, aquela cadeira não é do Estado em si. Aquela cadeira é do próprio INSS. Por quê? Porque o patrimônio do INSS é do próprio INSS, é da própria autarquia. Beleza? Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui para escrever de uma forma mais bonitinha e vou trazer para cá, ó, uma setinha e vou colocar vinculação, que é o que a gente acabou de falar, que é o controle de finalidade. Beleza? Só para ficar mais arrumadinho. E agora entenda, se a administração direta é regida pelo direito público, como a gente colocou bem aqui, ó, as entidades, elas vão ser regidas dependendo do seu tipo. Por exemplo, eu tenho a entidade aqui, a fundação pública, ela pode ser tanto de direito público como de direito privado. A autarquia só pode ser de direito público. Sociedade e economia mista, só direito privado. Empresa, só de direito privado, porque elas vão exercer atividade econômica. Mas eu já vou falar das características de cada uma. No entanto, eu preciso que você entenda nesse momento que é possível que um serviço, uma atividade que está aqui, ó, na administração direta, que ela passe para a administração indireta. Então, veja, eu tenho uma atividade que é exercida diretamente pelo Estado e eu quero que essa atividade passe para as entidades, para a administração indireta. Lembra do que eu falei? Olha só, o Estado, ele exerce atividade de forma centralizada. Então, tudo que ele faz através dos seus órgãos é de forma centralizada. E eu também acabei de falar que a administração indireta fornece os seus serviços, as suas atividades de forma descentralizadas. Por quê? Porque não é mais prestado diretamente pelo Estado, mas sim pelas entidades. Então, ela presta serviço de forma descentralizada. Agora, presta atenção. Se eu passo um serviço que está aqui de forma centralizada e esse serviço eu passo para a administração indireta, que é feito de forma descentralizada, então esse conceito é chamado de descentralização. Beleza? Também pode ser comum que eu pegue uma atividade que está na administração indireta e ela volte para os braços do Estado. Então, pode ser que seja feito esse percurso aqui, ó. Saiu do descentralizado e foi para o Estado, que é centralizado. Aqui eu tenho uma centralização. Agora também pode acontecer que o próprio Estado, para prestar os seus serviços, ele queira continuar em si mesmo e que ele não queira passar os seus serviços para a administração indireta. Ou seja, ele não quer provocar uma descentralização. Ele quer apenas criar mais estruturas dentro de si mesmo para prestar esse serviço. Então, olha só, digamos que um ministério,
ele crie mais 2 órgãos, o órgão 1 e o órgão 2. Para quê? Para prestar um serviço qualquer lá. Aí o que você tem? Aí você tem o próprio Estado criando estruturas dentro do próprio Estado para prestar seus serviços. Ele não descentralizou, ele continuou centralizado. Ele só desconcentrou. Então, quando eu tenho dentro do próprio Estado isso acontecendo, eu tenho uma desconcentração. Porém, para que isso fique mais claro para você, eu vou precisar ir para uma outra tela em branco e eu vou explicar de uma maneira mais simples ainda para que você entenda. Beleza? Então vem comigo. Apaguei os meus rabiscos que eu tinha acabado de fazer e agora eu estou com uma tela em branco. Presta atenção, gente. Isso aqui é bem simples de entender. Eu vou desenhar uma pessoa aqui, tá? Essa pessoa, ela tem o quê? Ela tem um braço, uma perna, um pé, uma boca, um olho, um cabelo. Essa pessoa é o Estado. E por que é uma pessoa? Porque o Estado, tá? E aqui entenda Estado em sentido amplo. Eu estou falando de União, de DF, de município, dos próprios estados. Eu estou falando de Estado em sentido amplo. Ela tem um CNPJ. Portanto, o Estado é uma pessoa jurídica, PJ, ok? O Estado é uma pessoa. Agora, o Estado é uma pessoa e ele presta o seu serviço, vou colocar bem aqui, ó, de maneira centralizada, ou seja, da administração direta, certo? Agora eu vou criar uma outra pessoa. Essa pessoa, ela também tem seu pé, essa pessoa também tem sua mão, essa pessoa tem seu cabelo, agora vai ser uma menina, certo? A menina sorridente. Essa pessoa tem a sua sainha. Essa pessoa, ela é uma entidade da administração indireta. Essa pessoa aqui, ela é uma autarquia, ou ela é uma fundação, ela é algum membro da fase, tá? Ou ela é uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Por ela ser uma entidade, ela tem um CNPJ também. Ela também é uma pessoa jurídica. Então, veja, quando eu tenho um serviço na administração direta que é prestado diretamente pelo Estado, diretamente pela pessoa do Estado, e esse serviço, essa atividade passa a integrar uma outra pessoa que é uma entidade da administração indireta, eu tenho o que chamamos de descentralização. Agora, também pode acontecer de um serviço que está sendo prestado por uma entidade passar para o Estado, ou seja, sai da administração indireta e vai para a administração direta. Nesse caso, eu tenho uma centralização. Agora, veja, às vezes o Estado, ele não quer passar o seu serviço para a administração indireta, mas ele não consegue prestar o seu serviço sem criar novas estruturas, tá? Então, veja, aí o Estado, ele vai e passa, ele pode criar novos órgãos, ou pode, tipo assim, tem um serviço que está sendo feito pela mão, e agora ele vai ser feito pelo pé. Ou seja, esse cara aqui estava jogando bola com a mão, brincando de vôlei, sei lá, jogando bola, e agora ele vai começar a chutar a bola. Enfim, é só uma metáfora para você entender. A questão é que o Estado, ele tem um serviço lá, vou chamar de serviço A, e ele não quer passar esse serviço A para a administração indireta. Ele não quer fazer uma descentralização. Ele quer continuar prestando pelos seus próprios órgãos. Então, ele pode passar para outro órgão. Na verdade, a ideia é que ele crie novos órgãos, tá? Então, tipo assim, ele tem uma mão e passa para um dedo. Sei lá, entendeu? Ele tem a mão, mas ele vai passar para um dedo o serviço. Ou seja, ele mesmo vai continuar prestando o serviço. Ele não está passando para outra pessoa, mas ele criou novos órgãos para isso. Então, aqui esse serviço, então, você percebe que não é horizontal, mas sim vertical, né? Ou seja, os próprios órgãos do próprio Estado continuam prestando o serviço. A gente chama isso de desconcentração. É tipo assim, um ministério qualquer criou 2 órgãos, 2 repartições para prestar um serviço.
Ou seja, ele não passou para a administração indireta, ele continua no Estado, só que criou novos órgãos para prestar aquele serviço. Então aconteceu uma desconcentração. Ele criou novas repartições, novas estruturas, porém dentro de si mesmo. Então ele fez uma desconcentração. Alan, e o inverso também é possível? É possível acontecer uma concentração? Sim. Imagina que eu tenho um serviço que é prestado por um órgão, esse órgão se desfaz. E esse serviço ele volta para o seu órgão hierarquicamente superior. Aconteceu uma concentração. Beleza? Ok, legal? Aí agora talvez surja a seguinte dúvida, mas Alan, a administração indireta também não tem seus órgãos? Tá? Agora olha só, gente, isso aqui eu tenho até medo de explicar para não confundir. Então, se você quiser pular essa parte aqui agora, você falar assim, professor, eu vou me confundir. Se você quiser pular dessa parte aqui agora, um pouco mais para frente, quando eu começo a explicar o que é cada uma daquelas entidades, você pode pular. Mas se você quer um a mais e você acha que você não vai se confundir, fica aqui que eu vou te explicar uma coisinha bem simples. Se você mesmo assim de teimoso quiser ficar nessa parte e se confundir, aí eu te peço para voltar até essa parte, esquecer tudo que eu falei e pular para a parte de fundação pública, tá? Embora eu acho que você não vai se confundir, mas enfim, vamos lá. Entenda, quando eu falo isso aqui, ó, quando eu falo o próprio Estado, ao invés de passar seu serviço para a administração indireta, ele cria novos órgãos para prestar esse serviço, que eu chamo de desconcentração. Essa desconcentração ela não acontece exclusivamente no Estado. Essa desconcentração também pode acontecer aqui, na administração indireta. Por quê? Porque, gente, a administração indireta ela também tem seus órgãos, tá? Ó, ela também tem sua mão, tem seu pé, tem seu coração. Criar um coração aqui, ó, batendo. Oh, meu Deus, não sei se isso foi um coração ou se isso foi um peito que eu criei aqui. Bom, de qualquer forma, a administração indireta, as entidades, ela também tem seus órgãos. E às vezes a entidade, dentro de si mesma, ela pode criar novos órgãos e pode passar serviço para esses novos órgãos. Ou seja, ela está criando uma desconcentração dentro de si mesma. Então a desconcentração, ela não é necessariamente o serviço que é prestado pelo Estado e dentro dele mesmo ele cria novos órgãos dentro de si. Não, também pode ser serviço prestado pela administração indireta, mas a administração indireta, dentro das suas próprias entidades, cria novos órgãos e presta aquele serviço dentro dela mesma. Isso também é desconcentração. E o contrário também acontece lá. A administração indireta pode extinguir órgãos e esse serviço que eram prestados por esses órgãos passam para o seu órgão superior. Ou seja, acontece também uma concentração. A desconcentração não é exclusiva da administração direta. Ela também pode acontecer na administração indireta, tá bom? Beleza? Agora entenda, essa descentralização, volta. Agora eu estou falando de descentralização. Essa descentralização que é eu passar de uma pessoa da administração direta para a administração indireta, ela não acontece só quando eu passo para a administração indireta. Eu também posso ter, ó, vou criar mais uma pessoa aqui, ó. Vou criar mais uma pessoa que também tem mão, tem pé, tem cabelo. Só que essa pessoa aqui, ela não faz parte da administração indireta, ela não faz parte da administração direta, mas ela também tem o CNPJ, ela também é uma pessoa jurídica. Essa pessoa aqui, ela é uma entidade privada. Essa pessoa pode ser uma empresa, essa pessoa pode ser uma organização não governamental. E às vezes, galera, pode ser que o Estado, ao invés de passar um serviço para a administração indireta, ele queira passar um serviço para uma entidade privada. Isso também se chama descentralização. Beleza? E aí você tem o que se chama de concessionário e permissionário, que isso aí você estuda melhor em direito administrativo, tá? Mas entenda, a descentralização é sair direto do Estado, da administração direta e ir para outro lugar. Então saiu da administração direta, foi para a administração indireta, descentralização. Saiu da administração indireta, foi para a iniciativa privada, por exemplo, deu aí uma concessão para a galera prestar serviço de transporte público, ônibus, empresa de ônibus. Saiu do Estado, foi para a administração privada, também é uma descentralização. Agora também entenda o seguinte, ó, quando o Estado ele passa seu serviço para uma entidade da administração indireta, normalmente ele passa a titularidade e a execução. Isso aqui é o que a gente chama de outorga.
Agora, quando ele passa para um particular, imagina, o que é passar a titularidade? É falar o seguinte, ó, eu era dono disso aqui, eu tinha o título, e agora você é o dono. Então, ele pode fazer isso para administração indireta. Ou agora você é o titular do serviço. Agora você não só vai prestar o serviço, quando passa para administração indireta, mas você também é o titular desse serviço. Agora, quando ele passa para administração privada, ele não pode dar o serviço. O Estado não pode dar o seu serviço para a administração privada. Eu não estou falando aqui de privatização e tal, isso é outra coisa. Mas ele não pode. Ele só pode conceder para ele executar aquele serviço. Então, quando ele passa do Estado para a entidade privada, está acontecendo a transferência apenas da execução. A gente diz que ele é que a entidade privada está em colaboração com o Estado. Ele é um colaborador ou é um delegatário. Beleza? Agora que você entendeu a diferença entre centralização e descentralização, que eu fui além, né? Te expliquei o que é a centralização, o que é a desconcentração e a concentração. Agora você precisa entender um por um desses tipos de entidades da administração indireta. Você precisa entender o que é uma fundação, o que é uma autarquia, o que é uma sociedade de economia mista e o que é uma empresa pública. Vem comigo. Mas antes, vamos responder uma questão. Vamos responder a questão 9. Vamos lá. Acerca da organização administrativa do Estado e da administração direta e indireta, julgue o item. As pessoas jurídicas integrantes da administração indireta são entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Certo, beleza. O 8 você faz aí sozinho. Questão 10. A administração pública federal é compreendida pela administração direta e indireta, conforme o Decreto-Lei nº 200 de 67. Assinale a alternativa que não representa um organismo da administração indireta. A autarquia representa? Sim, então não é. Empresa pública representa? Sim, então não é. Sociedade de economia mista representa? Sim, então não é. D. Fundação pública? Não é. E sobra E. Presidência da República, governadores e prefeitos. A Presidência da República é um órgão da administração direta. Governadores e prefeitos são agentes políticos da administração direta. Então, a resposta correta é a letra E. Sobre desconcentração e descentralização, a gente vai responder a questão número 12. A administração pública se apresenta em relação ao poder do Estado de fazer valer a sua autoridade de legislar, tributar, fiscalizar e regulamentar, sendo dividida em dois tipos diferentes, direta e indireta. A função administrativa é exercida pela administração pública indireta por meio de... Aí, olha só, ele tem as opções. Centralização, concentração, descentralização ou desconcentração. Gente, lembra? Centralização é a própria administração direta prestando o serviço. Ou quando a administração indireta passa para a administração direta. Concentração é quando dois órgãos são desfeitos ou um órgão é desfeito e a atividade dele passa para o órgão superior. Concentração. Descentralização é quando a administração indireta presta seus serviços ou quando a própria administração direta passa serviços para a administração indireta, ou seja, é a correta. E desconcentração, como eu já te falei, é quando a própria administração, dentro da sua pessoa, cria novos órgãos para prestar os seus serviços. Aí a gente chama de desconcentração. Não passa para uma outra pessoa, fica dentro da mesma pessoa. Pessoa jurídica, obviamente. Aí você tem a questão 13 para você resolver e a questão 14 também. Resolva aí sozinho. Agora sim, minha galera, deixa eu te explicar o que é cada uma dessas entidades aqui da administração indireta. Vamos começar então por fundação pública. Gente, a primeira coisa que você precisa entender é que cada uma dessas entidades, ela funciona sobre um regime jurídico específico. Então, as fundações públicas, elas podem ser, vou colocar aqui, o regime. O regime jurídico delas pode ser tanto público quanto privado, tá? Então já começa por aí. Já as autarquias, galera, o seu regime, vou apagar regime para não ocupar muito espaço, só pode ser de direito público, beleza? Agora, tanto a sociedade de economia mista quanto as empresas públicas, elas são regidas pelo direito privado. Vou colocar aqui. Isso aqui costuma cair, professor, demais. Você entender qual regime jurídico rege essas entidades é importante, costuma cair muito. Eu só vou fazer um adendo aqui, tá? As fundações públicas, por que é direito público ou direito privado? Porque a fundação pública, ela pode ser criada ou autorizada por lei. Se ela for criada por lei, ela é de direito público. Ela é criada. Se ela for autorizada por lei, ela é de direito privado. Ela é autorizada.
Agora, para não bagunçar aqui, que eu já vi que vai bagunçar, eu vou dividir assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Autarquia, eu vou colocar para o lado de cá, ó. Então, o que eu vou falar de autarquia, eu vou colocar para cá. Eu vou escrever de novo, direito público, que é o regime jurídico dela. Sociedade e economia mista eu vou manter para cá, mas empresas públicas eu também vou colocar para cá, direito público. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos agora entender o seguinte. As fundações públicas, elas são criadas para atividades de interesse público. No geral, essas atividades, elas são sem fins lucrativos. Tudo isso cai. É muito comum dizer, por exemplo, que autarquias têm fins lucrativos. E vai ver que não também. A União pode custear essas fundações, mas também pode ter dinheiro de outro local. Embora elas tenham sua autonomia financeira, como foi dito aqui, ó, que as entidades da administração indireta têm autonomia financeira, administrativa e patrimonial, a fundação pública pode ser custeada, pode receber dinheiro da União, tá? Até colocar aqui, ó, recursos, União. Mas não só da União, também pode receber de outras fontes. Agora, um ponto principal aqui é que as fundações públicas, galera, elas normalmente vão atuar em áreas de pesquisa, de cultura e de educação. Vou te dar exemplo. O que é uma fundação pública no Brasil? Tem o CNPq e tem a Fundação Oswaldo Cruz, que você deve conhecer muito bem. Temos a FUNAI e outras fundações. Olha só essa questão. As fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica, ok? Sem fins lucrativos, ok? Criadas em virtude de autorização legislativa. Tá certo. Elas também podem ser criadas por lei. Aqui não especifica, tá? Inclusive, lá no gabarito dessa questão, eu expliquei melhor isso aqui, tá? E as autarquias? Vamos lá. Como já falei, as autarquias, elas são de direito público. Um ponto principal aqui das autarquias é que elas vão executar atividades típicas do Estado. Tem coisa que só o Estado pode fazer. E às vezes ele não quer fazer de maneira direta, de maneira centralizada. Às vezes ele quer descentralizar. Ele quer fazer de maneira descentralizada. E aí ele pode criar uma autarquia. A autarquia só vai executar atividades que são típicas do Estado. Por exemplo, previdência social. Previdência social é típico do Estado. E aí você tem o quê? Você tem, por exemplo, o INSS. Mas não só o INSS, você também tem o IBAMA. Também tem os conselhos, sabe? Conselho Regional fulano de tal. Tipo, sei lá, Conselho Regional de Odontologia, CRO. Os conselhos também são autarquias. Embora eles prestem atividades típicas do Estado, lembre-se de uma coisa: não fazem parte da administração direta. Tem pegadinha que, por ser atividade típica do Estado, fala que é da administração direta. Mas não, autarquia é a administração indireta. Olha essa questão. Trata-se da extensão da administração direta, prestando serviços públicos e executando atividades típicas do Estado de forma descentralizada, são criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público. Estamos nos referindo a autarquia. E é interessante a gente citar aqui, ó, nas autarquias, vou colocar aqui, ó, que a autarquia ela é de direito público. Então, se ela é de direito público, lembra, aqui a fundação pública de direito público é criada por lei. Logo, a autarquia, que é de direito público, ela vai ser também criada por lei. É interessante você saber se essas entidades elas são criadas pela lei ou se elas são autorizadas pela lei, tá bom? Porque às vezes a lei só autoriza, a lei em si não cria, ela só autoriza que seja criado. Aí vai ter o ato constitutivo daquela entidade, que ela foi autorizada por lei, mas ela vai ser criada, constituída por outro elemento jurídico. Não a lei especificamente do Estado, que o Estado cria, mas sim uma lei que ele autoriza, beleza? Vamos lá. Sociedade e economia mista, como eu falei, ela é de direito privado. Como ela é de direito privado, você já sabe, ela é autorizada por lei. Uma parada que é interessante é que a sociedade de economia mista ela só pode ser constituída como sociedade anônima. É diferente da empresa pública, que pode ter outro tipo de constituição, pode ser limitada, por exemplo. A gente tem exemplo de sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Coloquei Banco do Brasil, né? É melhor colocar como ele é conhecido, que é Economiza Espaço. Apenas BB. E também tem a própria Petrobras. Aqui tem uma coisa importante, tá? Ela é uma sociedade de economia mista, significa que ela vai ter o capital, dinheiro, né, vindo
Ó, lembra? Misto, ok? Economia mista. Economia diz respeito a dinheiro. Mista quer dizer que mistura alguma coisa. Então, o capital dela, ela vem tanto do público quanto do privado. Beleza? E a sociedade de economia mista, ela vai agir em atividades econômicas, vai atuar em atividade econômica, é uma empresa. E também pode prestar serviço público. Muitas questões costumam falar que não tem fim lucrativo. Mas, ora, se ela vai a fazer atividade econômica, e se é uma empresa, é claro que ela tem que estar lucro, tá bom? Então, ela tem fim lucrativo, sim. Diferente da fundação pública, que não tem fim lucrativo. Mas a empresa pública também tem fim lucrativo. A gente já vai falar. Tem só um outro ponto aqui que eu não vou escrever aqui, mas ele está no material. Material esse que você pode tirar um print caso você não queira se matricular no ADM Academy. A sociedade de economia mista, ela tem capital público e privado, só que a maioria do capital, tá, tem que ser público. O Estado precisa deter mais de 50%. Senão, não é do Estado, seria do privado, entende? Então, a sociedade de economia mista, o capital precisa... A maioria das ações, elas precisam ser do Estado. A maioria das ações com direito a voto, tá bom? Vamos responder uma questão aí. Tracinho, tracinho são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, instituída mediante autorização legislativa, registro em órgão próprio, elas são constituídas não só pela autorização, mas por outro ato constitutivo, como eu citei, para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, viu? Tudo que eu falei. Cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou entidade da administração indireta. Assinale a alternativa que preencha corretamente essa lacuna. Sociedade de economia mista. É tudo que eu falei aqui na explicação, foi o que a questão citou. E aí a gente tem as empresas públicas. Como eu falei, as empresas públicas são de direito público, portanto, elas também são o quê? Autorizadas por lei. As empresas públicas também exploram atividade econômica, lógico, são empresas. Agora, qual a diferença da empresa pública para a sociedade de economia mista? Bom, a sociedade de economia mista tem dinheiro público e privado. A empresa pública, o capital dela é todo público, 100%. A sociedade de economia mista, ela só pode ser sociedade anônima. A empresa pública, ela pode ser sociedade anônima, pode ser limitada, pode ser outro tipo de constituição. E aí você tem o quê? Os Correios, por exemplo. Você tem o BNDES. Esse dinheiro das empresas públicas pode vir da União, mas também pode ser elas também podem ser criadas, né? Criadas por outros entes federativos. Tipo, a União pode criar uma empresa pública, mas o seu estado também. O DF também, enfim. E aí mais uma questão para a gente responder. O estado do Ceará criou uma entidade de administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica própria, regida pelo direito privado. Se é regida pelo direito privado, não pode ser autarquia, né? Já começa por aí. Ou vai ser empresa pública, ou sociedade de economia mista, ou uma fundação pública de direito privado, cujo capital é integralmente detido pelo respectivo ente federativo. O capital é integralmente detido. Em outras palavras, o dinheiro é todo daquele ente que criou aquela entidade. Autarquia a gente já sabe que não pode ser. Aí já tem aqui empresa pública a ser criada mediante lei específica. Certo? Não. Errado. Ué, professor, por quê? Porque ela não é criada por lei específica, ok? Aí tem a C, empresa pública a ser criada mediante autorização de lei. Aí sim, ela foi autorizada. Questão C, sociedade de economia mista não pode ser, a letra D não pode ser, por quê? Porque o capital é todo do ente. E a sociedade de economia mista precisa ter o capital misto. E sociedade de economia mista, lá embaixo é de novo, também não pode ser, que a gente acabou de ver. Cuidado com algumas pegadinhas comuns em concurso dentro desse tema. Por exemplo, dizer que a autarquia, por ser atividade típica do Estado, faz parte da administração direta. Isso é uma pegadinha. Ou confundir o regime jurídico das entidades. Por exemplo, dizer que a autarquia é de direito privado quando não é. Ou dizer que sociedade de economia mista é de direito público quando não é. Cuidado com essas pegadinhas. Cuidado também com a pegadinha de centralização e descentralização. Às vezes eles invertem os conceitos para te confundir. E cuidado também com a confusão entre órgão e entidade.
Algumas vezes eles falam que órgão tem personalidade jurídica, mas não tem. E algumas vezes eles falam o contrário, que a entidade não tem personalidade jurídica, quando tem. Beleza? Simples assim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula cobriu basicamente tudo que eu encontrei dentro das questões. Se você quiser esse material para baixar, se matricula no ADM Academy, vem ser meu aluno, você vai gostar muito. Se não, pelo menos deixa um like aí, segue o canal para você continuar aprendendo aqui comigo sobre a administração. A gente se vê numa próxima.